Já, Hare Krishna, então, Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 4, comentário de Satipura Goswami Maharaj, de tradução. Né? Arjuna disse: você nasceu muito depois que vi Vashvam haver nascido. Como então deveria entender que você o instruiu previamente? Bom, ainda que o legado histórico, comentário, né, da doutrina da yoga é em si algo impressionante, a suposta participação de Krishna nela é algo desconcertante para Arjuna. Arjuna confundido em relação a como Krishna, que estava parado diante dele, pôde haver ensinado este arte do trabalho ao antigo deus do sol, fez a seguinte conjectura. Se Krishna ensinou isto ao Deus do Sol, ele certamente atua como testemunha de sua própria divindade, já que é inapropriado para os humanos instruir aos deuses e não é comum para eles recordar as suas vidas passadas. Ao indagar a respeito do aparentemente recente nascimento humano de Krishna, em contraste com o antigo nascimento celestial do Deus do Sol, no começo, no Albores, será isso? Acho que é no início, né, da criação. Bom, Arjuna, ele ensinou as bases para que Krishna, Arjuna, sentado nas bases, está como colocando as bases para que Krishna o ilumine com respeito à natureza divina do seu aparecimento neste mundo. Dessa maneira, ele está lentamente mudando, ou seja, trocando uma conversa centrada na autorrealização para a direção da realização de Deus. Ainda que esta conversa a respeito do Avatar é algo tangencial ao tema em questão, representa ao mesmo tempo algo fundacional para a devoção, o tema central do discurso de Krishna. O que Krishna acaba de dizer em relação ao dever instruído ao Deus do Sol anteriormente, dele ter haver instruído o Deus do Sol anteriormente, é humanamente impossível. Se Krishna instruiu o Deus do Sol em outro corpo, ele não poderia recordar o dito corpo em seu presente corpo humano. Nem tampouco pôde haver Krishna instruído ao Deus do Sol em seu corpo atual, logo no início da criação, devido que a natureza aparentemente humana é temporal. Portanto, o ensinamento do Gita em relação à natureza onisciente, eterna, de forma de Krishna, semelhante à humana, é apresentado através da pergunta de Arjuna. Ele que Arjuna saiba que Krishna, Deus, sua amizade com ele, cobre por momentos dito conhecimento. Ademais, de acordo com Baladev Vibhushana, somente Krishna conhece sua própria natureza. Sendo assim, Krishna explica sua onisciência no verso 5 e 6 e sua eternidade no verso 6. Bom, agora o texto 5. O Senhor de Sri disse: Arjuna, nós ambos tivemos, a gente passou por muitos nascimentos, muitos, né? Eu os conheço todos eles, enquanto que você, ó subjugador de inimigos, não conhece, não conhece nada. Bom, comentário nesse verso, Krishna se dirige ao seu discípulo como Arjuna, já que ele considera que a pergunta de Arjuna indica a ignorância de uma árvore. Krishna considera que Arjuna está coberto pela ignorância da mesma maneira que as famosas árvores Arjuna. Se bem que isto ocorre pelo próprio arranjo divino de Krishna, que Arjuna representa a todas as almas divas iludidas, aqueles que são ignorantes da natureza e no fundo do seu próprio nascimento e mais ainda dos demais. Ao dirigir-se a Arjuna como Parantapa, destruidor dos inimigos, Krishna indica que Arjuna ficou ainda mais iludido. Ele está vendo as coisas em termos de diferentes
diferenças ilusórias e, portanto, pensando que tem inimigos para destruir e amigos que proteger. O Madhusudan Saraswati comenta que através desses dois nomes, Arjuna e Parantapa, a natureza dupla, né, de Maya Shakti é explicada, né? Avaranatatmika é a cobertura inicial e Prakshepatmika, influência distorcida. Os passatempos e as ações de alguém que foi coberto pela ignorância estão distorcidos. O apelativo Arjuna indica que Maya cobre a alma com ignorância e o nome Parantapa indica que os pensamentos e ações subsequentes da alma criam uma realidade distorcida. Baladev Bhushana menciona que os versos 5 a 14 contêm a semente dos capítulos 7 a 12, onde Krishna fala diretamente a respeito de si mesmo, suas opulências e devoção a ele. Um cavaleiro nunca inicia uma conversa a respeito de suas próprias glórias sem antes haver perguntado ao respeito e portanto, Arjuna já fez uma pergunta apropriada, de maneira que Krishna pode começar a falar disso e permitir assim ao mundo beneficiar-se ao escutar-lhe falar a respeito de si mesmo. Parantapa também se refere a alguém que dá aos demais. Sendo assim, nesse verso aprendemos a respeito da onisciência de Krishna e logo a respeito da sua eternidade, devido a isso estamos eternamente endividados com Arjuna, que lhe deu Krishna a oportunidade de iluminar-nos a esse respeito. Né? Texto 6. Ainda que eu mesmo sou inascente por natureza imperecível, e ainda que eu seja o controlador de todos os seres, ainda assim, permanecendo em controle de minha energia material, eu manifesto por meu próprio poder interno. Comentar a parte final desse verso pode também ser lido como ainda assim, estando situado, né, Adhisthaya, em minha própria fortuna, Prakriti Swam. Nessa interpretação, Prakriti não se refere à energia material de Krishna, senão que a sua própria identidade ou natureza. Sridhara Swami diz: recorrendo à minha própria Prakriti, a qual está composta de Shuddha Sattva, transcendental, implicando com isso a natureza divina da forma de Krishna. Ramanuja concorda com isso, tal como também faz Jiva Goswami o seu Krishna Sandarbha. Em qualquer caso, o significado do mesmo é o mesmo. A forma e a descida de Krishna não estão tingidos de qualidades materiais, já que ele desce uma forma espiritual sobre a influência de sua Shakti principal. Madhusura Sarasvati oferece um significado diferente da tradução anterior em relação, concordando com a Dvaitavada. Ao mesmo tempo, ele reconhece que outros, entretanto, não admitem que existe uma relação entre o corpo e o possuidor do corpo, no caso do Senhor Supremo, porque ele é Vasudeva, eterno, onipresente, existência, conhecimento, felicidade de princípio, ao fim, pleno, livre de condicionamento e o Ser Supremo. Ele mesmo é esse corpo e não é algo material, nem composto por Maya. Mostrando sua apreciação para esta interpretação Vaishnava, ele não faz esforço algum para refutá-la. De acordo com a teologia Vaishnava desse verso, tal como tem sido interpretado aqui, claramente faz distinção entre Shakti secundário de Krishna, Prakriti, a natureza material, e o qual é controlada, e sua própria natureza interna, Shakti primário, Atma Mayaya. Por isso, qual é o mesmo, pelo qual ele mesmo permite ser influenciado, o Shakti primário de Krishna, através de quem se levam a cabo os assuntos ligados ao Avatara, é apresentado pela primeira vez nesse verso. O Shakti primário de Krishna é mencionado novamente no capítulo 9, que em relação com respeito aos seus devotos puros, ficando sobre sua influência. Durante o aparecimento de Deus neste mundo material, esse Shakti permite ele estar no mundo, sem que ser parte do mesmo, assim
como a influência do Shakti secundário de Krishna é enganosa, a influência do seu Shakti primário é iluminadora. Entretanto, essa Shakti primária também engana, porém no sentido positivo, no transcurso de levar uma alma ao zênite de sua vida iluminada. Esse Shakti alcança isto ao ocultar o conhecimento da divindade de Krishna, para favorecer intercâmbios amorosos íntimos entre Krishna e a alma diva liberada. Isso ele leva a Krishna a aparecer em uma forma semelhante à da humana, e apesar de sua divindade, de maneira que a alma finita possa se associar intimamente com o finito. O infinito se apresenta como finito ainda quando este segue sendo infinito. Isto acontece sob a influência do Shakti primário de Krishna. Ainda que Krishna menciona que ele passou pelos muitos nascimentos, ele aqui qualifica a dita declaração explicando que ele é, ao mesmo tempo, inascente, já que todo nascimento acontece sob a jurisdição da energia material, enquanto que seu aparecimento não se encontra sobre essa tal jurisdição. O nascimento de Krishna é um tema complexo. Ele nasce, porém não nasce. Krishna já ensinou que todas as almas são inascentes, ainda que parecem estar submetidos ao nascimento e identificação com os corpos materiais. Com a intenção de diferenciar-se das almas diva, Krishna menciona ademais que sua forma e natureza são imperecíveis. A Vyayatma, uma vez que o ser inascente e sua natureza e forma ser imperecíveis, ele parece nascer. Entretanto, seu aparecimento não é produto da piedade ou da impiedade, aquela força do karma que conduz a pessoa a uma vida humana. Isso é assim, já que uma vez o nascer como se fosse uma coisa a mais dos seres vivos. Ele permanece como controlador do destino, karma, de todos os seres vivos. Bhutanam Ishvaraha. Krishna aparece no mundo da nossa experiência, tal como o sol aparece estar nascendo e amanhecendo, e está nascendo ao amanhecer. O aparece por sua própria influência como um ato de misericórdia. Outro significado da palavra Maya é misericórdia. Antes que Arjuna possa perguntar se tu és inascente e imperecível, quando é e por que escolheria aparecer neste mundo de nascimento e morte? Cristo responderá nos próximos versos. Bom, glossário Aparashpara Sambhutam. A ideia de que não existe relação causa e efeito. Hari Bhaktivilas, o verso... está no texto primeiro Vilas, né? Texto 194. Bom, quem é elegível para cantar o mantra, esse mantra, né? Então, não existe falha, perdão, não apenas aqueles que têm os brahmanas não apenas aqueles que têm fé, né, que estão... Não, perdão, peraí. Bom, então tá, agora vai. Não apenas os brahmanas duas vezes nascidos que têm muita fé, mas também as mulheres castas e os shudras piedosos, os quais se ocupam no serviço ao seu mestre espiritual, são qualificados para serem iniciados no canto desse mantra. Isso tem sido escrito nos Tantras. Agora vamos para o Siddhanta. Bom, antes do aparecimento de Mahaprabhu, nós não tínhamos uma luz
em relação ao Srimad Bhagavatam, principalmente em relação ao seu significado interno, qual foi revelado por Chaitanya Mahaprabhu. Então esse primeiro verso, Satyam Parandimahi, é como uma orientação conceitual, o qual nós chamamos Sambandha Gyana. O livro vai dar muita ênfase nesse aspecto, Satyam Parandimahi, o que significa Bhakti. O livro irá girar em torno disso. Depois o segundo verso vai resultar em Abhideya, ou seja, em como podemos praticar o que foi ensinado no primeiro verso. No terceiro verso irá falar sobre o fruto, ou seja, o objetivo para Yodhya. Srimad Bhagavatam, os sábios formulam perguntas a respeito de como alcançar a meta última da vida, o que é mais benéfico para todos. São 6 perguntas que serão respondidas durante todo o texto. Nós lemos e escutamos o Srimad Bhagavatam na luz do Chaitanya Mahaprabhu. Bom, então esses 3 versos introdutórios não são muito importantes, né? Porque apresentam Sambandha, Abhideya e Prayodhana, assim serão discutidos em grande magnitude pelo autor. Srimad Bhagavatam foi feito para dar à luz em relação a todas as escrituras e ensinamentos dos rishis. Srimad Bhagavatam envolve perguntas e respostas, basicamente. Depois das respostas e as perguntas, ele irá contar mais a história, das quais vão surgir mais perguntas, e de tais perguntas, mais histórias. Isso é o Bhagavata Purana, né? Sutta Goswami tem uma bênção de viver por muitos anos e estar na floresta, na Misharanya, ou seja, Naimisha significa aquele que não pisca. Piscar é um tempo muito curto, muito breve. Vishnu significa aquele que não pisca. Esta é a ideia. Professor em nossa linhagem deve ser entendido como o melhor servidor, aquele que já serviu e agora está ensinando aos demais a servirem. Então temos que entender a autoridade natural. Por exemplo, o Srimad Bhagavatam, quando o Sutta Goswami chegou, todos se levantaram entendendo que ele era muito elevado. O mesmo aconteceu com o Shukadeva Goswami, todos se levantaram em seu respeito, inclusive o Sutta Goswami. Bom, o verso 9 agora é o Naham Vipro Nachanarapatir, verso 15, Kaler Dosha Ninderajam, verso 40, Tanamarupa Charitadi, verso 43, Atyahara Prayasascha, né? E o verso Yatha Bhakti Adokshaye, Yatha, pela qual Bhakti, serviço devocional, Adokshaye, a transcendência. Filosofando a vida enfadonha como uma história contada 2 vezes.